casa do Trump, palestrando. Vocês viram isso? Alguém comentando? Divulgando lá o Eduardo, com o Orbán, divulgando o vídeo do Orbán, falando do Jair, falando do Brasil, que vai sempre ter o apoio da Hungria, do povo húngaro. Se não fosse Vocês já perceberam que tem algumas figuras que quando fazem alguma coisinha, por menor que seja, vários perfis, vários deputados compartilham, elogiam, né? Claro, só deve ser mais um dia de coincidências dentro do jogo permitido da nossa tão proclamada democracia inabalável. Eu prefiro estar ao lado do povo, e não misturado com aqueles que hoje se julgam importantes, brincando de remo holandês no tabuleiro político, ao lado de seus parceiros ilibados, enquanto o maior líder que este país já teve segue preso, incomunicável e cada dia mais abandonado. Obviamente, nada disso é por acaso. Tudo tem muito método. E grande parte do brasileiro ainda acha que são tretas, que é birra, que é divisão da direita, que tem que se unir. Vocês acham mesmo, pessoal, que muita gente aí com nível superior, doutorado, não sabe ler e interpretar texto, tá faltando que reflexão? Eu acho que é método, viu? Aí vamos lá. Vamos chegar no Dudu. Ninguém fala dele, né? O cara é persona não grata na direita brasileira. Pobre Dudu. Tem 3 vídeos aqui dele na sequência para nós vermos. Esse aqui é o primeiro, né? Eduardo, todos nós somos políticos, todos nós somos de direita, né, nomes, mas quando entra no campo político, existe uma liderança que deve ser respeitada. Quem compartilha aqui foi a Luli. Então é o seguinte, eu sou de direita, Campanhola é de direita, o Carlos é de direita, Carol Detone é de direita, o Nicolas, o Gaia, o professor Olavo também. Mas quando entra no campo político, existe uma liderança que deve ser respeitada, porque senão você não tem como, né, ter instrumentos de ação política. Vai cada um ser eleito para um lado e vai chegar um bando de individualistas no Congresso. E no Congresso, o que conta é o coletivo. Por isso que, depois da minha votação recorde em 2018, em 2022, eu fiz campanha para os meus concorrentes. Né, para o Derrite, para o Sérgio Camargo, para o Mário Frias, para vários outros. Porque em que pese a minha votação ter sido reduzida para baixo da metade, a gente conseguiu passar de 12 para 17 cadeiras de deputado federal em São Paulo. E aquelas 5 cadeiras que haviam sobrado em 2018, porque ninguém conseguiu atingir o mínimo de 30 mil votos, nenhuma delas sobrou. Exatamente 5 cadeiras. Então o objetivo foi alcançado. Mas o que é isso? É jogar em equipe. É ter um projeto. É acreditar nesse projeto. Então é o seguinte. Jogar em equipe. Você entendeu o que ele falou? Eduardo teve uma votação recorde em 2018. E pela quantidade de votos que ele teve, eles poderiam ter colocado mais pessoas na máquina. Só que para você entrar na máquina, você não pode ter um voto. Tem uma quantidade mínima de votos que você tem que ter para você poder entrar. Então, nessa eleição de 2022, Eduardo cuidou muito menos da campanha dele e começou a focar em outros nomes. Para que esses nomes rompessem essa barreira mínima. E aí, com os votos que sobraram, você elegeu um monte de gente. Aí você sai de 12 para 17. Trabalho de grupo, né? Trabalho em equipe, com foco. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso, né? É um vagabundo. Eduardo é um vagabundo. Ele, o pai dele, os irmãos, não sai pra nada, né? Não sai pra nada, só pensam nele, só pensam na família. Aí aqui, em outro momento, Eduardo falando do grande humorista Paulo Souza. Eu também não curti a vinda do Carlos para concorrer em Santa Catarina. Posso? Claro que você pode. Você tem todo o direito. Você não foi eleito um político, né, no partido do Bolsonaro ou com apoio do Bolsonaro, Paulo. Essa que é a grande diferença. Vocês deixam? É permitido? É que às vezes eu meio que tenho esse mau hábito, assim, de... Como é que é? Ter opinião. Tal qual no jogo de futebol, quem está na torcida pode falar o que for. Pode até tecer elogios à mãe do juiz. Um jogador que está dentro de campo, se ele repete o que a torcida disse, ele vai tomar cartão vermelho. Porque a posição é outra, é apenas isso. Eu não entro nem no mérito do posicionamento da deputada Campanholo. Por mais que acredite que é vencível essa barreira que possam alguns construir, não, o Carlos é de outro estado. Santa Catarina está recebendo muita gente de fora. Olha, foram mais de 300 mil pessoas nos últimos X anos. Mas o Carlos, ele não é um cara do PT, ele não é um corrupto, ele não é um bandido. Ele é simplesmente o cara que elegeu o Jair Bolsonaro. É o cara que em 2018 abriu mão de uma campanha para deputado federal para ter tempo de rodar o Brasil inteiro com o Jair Bolsonaro e não ter que se candidatar no Rio de Janeiro fazendo campanha apenas no estado do Rio de Janeiro.
Um cara que foi 2 vezes eleito o mais votado vereador do Rio de Janeiro, que desde 17 anos de idade está na política. Muitos daqueles que estão assistindo esse vídeo nem eram nascidos. Poxa, será que o Carlos não tem gabarito? É claro que tem. Inclusive, colegas de outros estados falaram para mim, olha, se ele vier aqui para o estado vai ser muito bem recebido, e se for o caso, eu abro mão da minha possibilidade de candidatar ao Senado para apoiar o Carlos. E aí a pergunta que fica é, por que a Campagnolo está fazendo disso um Um cavalo de batalha. Faz sentido, velho. E Eduardo relembra mais uma vez, ô cidadão. A tua opinião é uma coisa. A opinião de quem faz parte do partido é política e faz parte de um grupo político é outra. Então, tem coisas diferentes, sabe? Ai, mas esse maluco se vitimizou, viu? Aí eu fico feliz com isso daqui também. Eduardo comentou sobre o ataque de pelanga que ele deu. Ele ficou triste porque o Kim Paim expôs a relação da esposa dele com a Ana Campagnolo, que a esposa dele, né, é contratada, né, trabalha no escritório da Ana Campagnolo. E isso daí quebra a imparcialidade do discurso dele. Eu não acho que ele fez aquele vídeo ali, vou voltar para ele agora, pensando... Tá certo esse roteiro. Eu não acho que ele fez esse vídeo aqui pensando, vou aqui garantir o sustento da minha esposa. Não é isso. Muito provavelmente isso aqui é a convicção dele mesmo. Mas carece de imparcialidade. Porque, querendo ou não, ele tem uma proximidade com a pessoa e ele não deixou isso claro ao público antes de falar. Está no portal da transparência. O Kim Paim acabou expondo. E isso daí, Paulo, é o nosso dia a dia. Todos nós que estamos dentro da arena política, a gente sofre com isso. Você ficou muito triste que foi, né, algo que veio do espectro da direita, mas eu te falo, eu passei por momentos de muito desgosto e muita destreza também. E continuo passando. O cara ainda falou que nunca a esquerda fez algo tão nefasto assim com ele. Vocês conseguem entender, gente? Assim, é uma vitimização sem igual, pô. Sem igual. Você vê que no vídeo eu ainda tive o cuidado de esconder o rosto da senhora dele, né, da filha dele. Não quis mostrar isso daí, vida que segue, é bobagem. Só pra mostrar, cara, que é a esposa dele, sabe? Trabalha aqui no gabinete. E sim, a sua opinião, quando a sua esposa trabalha, você é parte interessada. Ah, mas é só R$ 2.500. Amigo, é parte interessada, você convive com a pessoa. Não é isso, é parte interessada. E independente, vem cá, quem é o fiscal que diz assim, não, olha, até R$ 10.000 a opinião é isenta, mas passou a partir de R$ 10.001, não, a opinião é parcial. Quem é que define isso, sabe? É uma de fiscalzinho de um lado e de outro, chorando, se vitimizando. E aí, ele põe assim algumas coisas como ele fosse só um humorista, só alguém dando opinião, né? É muito fácil esconder atrás disso daí, né? Desse jeito bobinho. Eu tinha comentado sobre o humorista Paulo Souza, relembrando o que ele aprontou ao lado de Oswaldo Eustáquio. Comentei algumas coisas, né? Tava lá no avião, né? Numa missão com Oswaldo Eustáquio. E eu tô passando ontem no Twitter e eu vi isso daqui, ó. Tirei ali uma parte do texto do Ozzy que tava muito pesado, Ozzy, o teu texto. A Regina Vilela, vocês devem conhecer, jornalista, até traz um relato, ó. Esse cara ainda ligou para mim para que eu parasse de chamar Oswaldo Eustáquio de falso paralítico e botou o sujeito para falar comigo ao celular. Esse vídeo que o Ozzy vai comentar, eu vou dar play para vocês, é do dia 11 de dezembro de 2022. Olha esse comentário. Patriotas, importante que Paulo de Hipócritas está dizendo, precisamos intensificar os protestos em Brasília, ir além do QG. Eu estava relutante, mas me convenci que chegou o momento de ocuparmos a esplanada também. E foram inúmeras denúncias de como a turma do Oswaldo Eustáquio vinha desde o início de dezembro tentando tirar o pessoal dos quartéis. Quando o Oswaldo conseguiu tirar a turma dos quartéis, aconteceu o quê? O 8 de janeiro. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? No dia 12 de dezembro? Eles tocaram fogo em Brasília. O Sererê foi preso. Lembra do episódio do Sererê preso? Mas vamos ver aqui o que é que o senhor Paulo Souza falava nesse vídeo, né? Quando você dá opinião na internet, cara, não é assim, não é qualquer opinião não, bicho. Você tá mexendo com a vida das pessoas. Mas vamos lá. Vamos ver aqui parte do vídeo do Ozzy.
Gente, não precisa nem de muito esforço, nem de muito esforço para que eu possa provar para você o que eu estou falando. Que esses caras, mesmo que o Bolsonaro falasse alguma coisa, ficasse quieto, esses caras criavam essas narrativas, essas teorias, essa manipulação de massas, entendeu? Olha só esse vagabundo aqui do Paulo Souza, que eu falei para vocês, que é um tremendo de um canalha que agora está sendo aí, né, utilizado para atacar o Carlos Bolsonaro. Olha só, ó, olha só. Pessoal, esse vídeo é urgente e é importantíssimo. Começa assim, né? Vídeo urgente, bomba. Olha aí, olha aí. Ah, fala aí. Infelizmente está havendo uma guerra de narrativas dentro da própria direita, onde você acreditando ou não, nós estamos sendo chamados de infiltrados. Somos esquerdistas infiltrados aí querendo destruir as manifestações nas ruas. As manifestações em frente aos QGs foram muito importantes para deixar um recado para as Forças Armadas, e eles já entenderam esse recado. E ainda é muito importante, por isso permaneça nos QGs de todo o Brasil, inclusive no de Brasília. O que precisamos entender agora é que há uma sequência de construção de fatos necessários para legitimar a decisão que nós queremos que o presidente tome. Parou aqui, parou aqui. Perceba, gente, é que assim, esse vídeo aqui, se eu pegar ele inteiro, vai chegar um ponto que ele vai falar para as pessoas, né, que agora mudou. Agora é esplanada dos ministérios. Esse vídeo inteiro aqui, eu ainda vou fazer um react inteiro. Mas perceba que nesse ponto aqui, é justamente o que eu falei. Esses caras utilizavam essas manifestações para ficar mandando recado, para ficar dizendo que o Bolsonaro vai tomar uma decisão, que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Olha só, volta um pouquinho para você ver. Ó. Olha aí, ó. São de fatos necessários para legitimar a decisão que nós queremos que o presidente tome. Construa comigo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, quer dizer, esses caras utilizaram o Bolsonaro pra caramba. Entendeu? Agora estão aí, né, chutando o Carlos no... Assim, a galera fica assim, ah, Bolsonaro não podia mandar o povo pra casa? Bom, tinha gente mandando o povo ficar no quartel, né? Ainda chamando pra ir pra esplanada. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos relembrar mais umas coisinhas, Paulette. O Paulo chamou no dia 11. No dia 12, tocaram fogo em Brasília. Dia 13, no dia seguinte, né? Há duas perguntas que não querem calar. Quem pagou os profissionais que vandalizaram Brasília ontem à noite? Aonde estão Belomé, Eustáquio, Frutuoso e o Hipócritas, né? Que é o Paulo do Hipócritas, que tanto trabalharam para tirar os patriotas do acampamento do QG. Aí o Alex diz assim, ó, Paulo Generoso foi um dos que incentivou as pessoas a sair da frente do QG. O senhor, uma tal Karine Belomé, um tal de Oswaldo Eustáquio e mais alguns do canal Hipócritas. Se estivesse na frente do QG, nada disso teria acontecido. Não estariam acusando os patriotas. Mas eles tinham que tomar essas ações que é para forçar Bolsonaro a tomar algum tipo de medida. Deixa eu abrir aqui um vídeo da época. Eu lembro da data, né? 13 de dezembro, dia seguinte. 13 de dezembro de 2022. Parabéns aí, viu, Paulette? 13 de dezembro 22. Esse aqui? Deixa eu ver. Eu tô com a data certa? Tô, 2022. Esse aqui. Deixa eu olhar aqui de novo. Na 13 esse aqui. O diacho. Pronto. Vou botar aqui. Foi o episódio 11:46. Aí tava lá, ó. Bombeiros chegam para controlar incêndios. Primeiro ativaram logo o Anderson Torres, né? O Anderson Torres tá aí pagando o pato, né? Porque vocês precisavam tomar ações para Bolsonaro fazer alguma coisa. Nada justifica as cenas lamentáveis